33 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 125 Acima do deserto, abaixo do inferno. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation. Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Pela primeira vez, ele olhou para todo o campo de mineração de salitre do ângulo traseiro. Sumo mais uma vez sentiu o grande poder da natureza. Com a existência de minas de salitre como esta, se pudessem ser minadas continuamente e usadas apenas para munição, levaria décadas para se esgotar. Olhando para baixo da encosta de salitre, a maioria dos prédios do acampamento havia sido queimada ainda mais depois de mais meia hora. Algumas das casinhas foram totalmente incendiadas, transformando-se em pilhas de lenha fumegante que continuavam a soltar suas últimas brasas de calor no chão. O ar acima do acampamento havia sido distorcido pelo fogo, e ondas de calor ondulavam. Caminhando em direção ao mar de fogo, Sumo se surpreendeu ao descobrir que a neve do acampamento já havia começado a derreter, fazendo com que o solo ficasse escorregadio. Quando ele entrou no acampamento, o calor ambiente fez parecer quase como se o inverno tivesse mudado para a primavera. Olhando para o núcleo do esconderijo de Kento Maeda no espaço de armazenamento, ele descobriu que a opção de assimilá-lo agora estava disponível. Sumo caminhou rapidamente e chegou ao centro do terreno. A posição no centro havia sido limpa às pressas em um círculo, cobrindo uma área de cerca de 400 a 500 metros cúbicos. Ao mesmo tempo, uma pequena quantidade de suprimentos foi empilhada no chão. O primeiro item que chamou sua atenção foram os grandes pedaços de minérios de salitre. Como os que ele roubou antes, esses minérios de salitre também eram extremamente puros. Contanto que esses minérios de salitre pudessem ser trazidos de volta, pelo menos 500 catias de explosivos de ácido pícrico poderiam ser produzidos. Perto dos minérios de salitre, havia pilhas espalhadas de comida em sacolas e alguns baús de tesouro obtidos ao matar os kobolds anteriores. Além de um pequeno grupo de humanos organizando as coisas no lugar, a maioria deles ainda estava resgatando e coletando suprimentos dos arredores ardentes. Ocasionalmente, havia uma explosão de exclamação causada pelo som crepitante da madeira quebrando. Sem perturbar as pessoas que estavam organizando os suprimentos, Sumo circulou pelo acampamento e ateou fogo nas casas restantes, uma a uma, para garantir que não restassem suprimentos para os kobolds quando eles voltassem. Por causa da densa disposição do acampamento, em pouco tempo, o violento fogo se espalhou por todas as casas, auxiliado pela brisa leve. As chamas tremulavam ao vento. Depois de tentar e desbloquear todos os núcleos do esconderijo um por um, Sumo sentou-se nas sombras com satisfação e esperou enquanto os refugiados carregavam e coletavam suprimentos. Sumo tinha seus próprios planos para onde essas pessoas iriam. Ao mesmo tempo, no entanto, Sumo também teve que determinar suas personalidades. Os kobolds provavelmente levariam mais ou menos um dia para retornar. Portanto, mesmo que houvesse suprimentos no acampamento, eles seriam suficientes apenas para 1 ou 2 dias. Eles precisariam esperar o próximo esquadrão de kobolds retornar e apoiá-los e reabastecer os suprimentos. Isso pode ser visto em uma pequena quantidade de suprimentos encontrados no acampamento. Lentamente, todos voltaram para o centro do terreno, olhando para a grande quantidade de suprimentos colocados no chão, com os olhos brilhando. Eles não comiam uma refeição completa há muitos dias. 2 dias atrás, eles foram atacados pelo povo-leão e fugiram em todas as direções. Quando finalmente retornaram ao acampamento, foram novamente capturados para a mineração. O grupo de pessoas mal descansou, correndo no clima nevado do terreno baldio. Protestos de fome vinham de seus estômagos e saliva escorria de suas bocas. Os suprimentos no chão eram extremamente tentadores. Embora soubessem que esses suprimentos pertenciam ao misterioso Lubu, eles não detinham seus olhos gananciosos. Que tal? Todo mundo divide esses materiais e vai embora. Escolha uma direção e vá até o fim. Sempre podemos encontrar um ponto de encontro humano. Sim, vamos dividir esses suprimentos. De qualquer forma,
Neste mundo, não viveremos por muitos dias, então por que nos preocuparmos em nos sentir miseráveis e famintos? Quando a primeira pessoa assumiu a liderança em falar, os outros logo seguiram uns aos outros. No entanto, enquanto todos falavam mais ferozmente do que a próxima pessoa, quando se tratava de tocar nesses suprimentos, ninguém se atrevia a fazê-lo. Sentados na neve, ouvindo seus estômagos roncar, todos se entreolharam taciturnos e, ao mesmo tempo, surgiu uma tontura diferente da fome e do frio. Não é que Sumo tenha deixado uma imagem tão imponente que eles não ousassem levar nada, nem foi porque essas pessoas mantiveram os conceitos morais da era civilizada. Apesar de tudo, mesmo que levassem alguma coisa, para onde iriam? O acampamento do qual eles dependiam para sobreviver estava agora em ruínas e reduzido a cinzas, e os kobolds que os protegiam haviam recuado. Esses suprimentos eram suficientes para eles comerem por 1 ou 2 dias. No entanto, o que aconteceria a seguir? O desastre da nevasca estava se aproximando e, além disso, novas rodadas de desastres aconteceriam. Não havia lugar para se esconder do desastre. Pegar algo agora era equivalente a encurralar-se em um beco sem saída. Shen, você acha que o Lord Lubu permitiria que nos juntássemos ao seu abrigo? Um homem de meia idade perguntou, com a mão no ombro de Shen Shen e o rosto cheio de ansiedade. A pergunta não pertencia apenas a ele, mas representava os sentimentos de todos os Uashia presentes. Se fosse um estrangeiro que viesse hoje, então eles naturalmente não teriam um desejo tão forte de se juntar ao abrigo da outra parte. No entanto, depois de ouvir o nome Lubu e que ele também era um nativo de Uashia, um sentimento de camaradagem se enraizou no coração do povo Uashia, e eles não puderam deixar de se sentir mais próximos do estranho perverso que nunca haviam conhecido antes. Ao mesmo tempo, depois de suas experiências com malfeitores como Yin Xiong, havia um grande peso pairando sobre o coração dessas pessoas. Eles não sabiam se essa pessoa seria tão cruel quanto as outras. Não se preocupe, tio. Ele é tão poderoso que não deveria ser o mesmo que os outros antes. Além disso, comparado a um bastardo como Yin Xiong, quão pior ele pode ser? Quando lhe disse isso, todos ficaram sem palavras. Sim, neste mundo desolado e cheio de desastres, quão pior poderia ficar? Se fosse um cenário de sobrevivência comum, pessoas como eles teriam alguma medida de força. Contando com suas mãos e agricultura, eles seriam capazes de garantir sua sobrevivência. No entanto, aconteceram desastres periódicos. Para colhê-los, seria preciso suportar também o consumo de recursos e as necessidades de vida. Além disso, por causa do desastre, eles também não puderam sair para trabalhar. Os refugiados, que originalmente estavam empolgados em matar um bando de kobolds, de repente sentiram seu ânimo despencar e todos se sentaram no chão em silêncio, em profunda reflexão. Até que Sumo saiu das sombras. Quando os refugiados, que ainda estavam sentados atordoados no centro, notaram Sumo, eles ficaram atordoados e perdidos. Comparado com a armadura vermelho sangue de antes, Sumo agora parecia pelo menos uma pessoa normal. Exceto por pedaços de manchas de sangue sujas nas fendas da armadura em seu corpo que cheiravam a sangue, ele não parecia tão assustador quanto antes. Olhando para os suprimentos no chão, Sumo primeiro acenou com satisfação antes de gritar bem alto para a multidão: Shen Shen, saia. Eu tenho algo para lhe perguntar. Sendo chamado por Sumo, o jovem tinha uma expressão de surpresa. Ele se levantou rapidamente e se aproximou. General Lubu, quais são suas ordens? Me chame de irmão Lu, não há mais necessidade dessas palavras sem sentido. Cumprimentando Shen Shen, os dois caminharam até o terreno elevado, observando o fogo queimando abaixo. Depois de um tempo, Sumo falou novamente: onde vocês moram? As casas queimadas pelo mar de fogo foram ocupadas por Kento Maeda e os traidores, ou pelos kobolds. Ele ainda não tinha visto o lugar onde esses refugiados viviam. Ao ouvir as palavras de Sumo, Shen Shen tinha um traço de tristeza em seu rosto. Irmão Lu, venha comigo.
As encostas de diferentes alturas estavam cheias de minas de salitre expostas. Seguindo Shen Shen por todo o caminho, e depois de fazer algumas curvas, Sumo avistou vários ninhos cobertos com fibras vegetais. Esses ninhos não tinham sido cuidadosamente limpos e, quando a cobertura de grama acima foi levantada, um fedor indescritível surgiu. Mesmo com uma máscara de gás, Sumo não suportou o cheiro. Havia um total de 3 ninhos e, de acordo com o número anterior de pessoas, parecia certo. Quantos de vocês estão aí? E onde estão as pessoas de antes? Para onde eles foram? Abrindo o primeiro ninho, Sumo tentou dar um passo para dentro para olhar ao redor, e ao mesmo tempo interrogou Shen Shen que estava atrás dele. Estão todos mortos. Aqueles que eram lentos estão todos mortos. Não restam muitos de nós. Antes disso, havia mais de 30 Xian, agora restam apenas 11, e eles pertencem à minha família Shen. Quando Shen Shen disse isso, ele estava muito relaxado, como se fosse uma galinha que tivesse morrido, sem nenhuma expressão emocional de tristeza ou raiva. Sumo ficou um pouco calado. Ele sabia que era dormência. Por ter permanecido vivo por tanto tempo, a pessoa naturalmente perderia de vista certas coisas. Se alguém visse a morte com muita frequência, naturalmente também ficaria entorpecido até a morte. Saindo do primeiro ninho, Sumo abriu o segundo e entrou. No entanto, depois de entrar neste momento, a expressão de Sumo de repente afundou. Sua aura e movimentos também mudaram um pouco, explodindo com uma aura ainda mais chocante do que antes. No canto do ninho, uma mulher segurava um bebê ainda envolto em um pano. Ela olhou para Sumo que tinha acabado de entrar e se encolheu para trás. Ela parecia estar com muito medo de Sumo arrebatar seu filho. Vendo a aura de Sumo explodir, ela se moveu e virou a criança em um ângulo, expondo suas costas para Sumo. Ao mesmo tempo, ela virou a cabeça, expressando um olhar suplicante. Por quê? Porque é um bebê. Me post-apocalíptico Shelter capítulo 126. Parta, plantando o fogo da esperança. Por que é um bebê? Sumo perguntou enquanto cerrava os dentes, mas ele também estava com medo de perturbar a mulher e a criança lá dentro. Então ele reprimiu a força raiva em seu coração e sussurrou. Shen Shen atrás dele ficou surpreso. Ele disse apressadamente, Irmã Lulu, não fique com raiva. Ela já estava prestes a dar à luz antes de cruzar. Com a ajuda do Dr. Song, a criança nasceu neste acampamento. A criança não foi transportada diretamente para cá. Ouvindo a explicação de Shen Shen, Sumo fechou os olhos e ficou em silêncio. Depois de um tempo, Sumo se virou e saiu do poço. Ele abriu o galpão do terceiro ninho. Felizmente, em todo o acampamento, havia apenas um par de mãe e filho. O que vocês costumam comer? Descendo a encosta e olhando para os suprimentos no chão, o tom de Sumo não era mais pesado e frio. Sem esperar que Shen Shen respondesse, a pessoa que ainda estava sentada paralisada no chão apontou para os suprimentos próximos e sussurrou, geralmente comemos casca e raízes de grama, e então eles nos darão um pouco de água barrenta. Depois de ferver, todos ainda podem comer o suficiente para mal sobreviver. Então haverá uma refeição extra a cada 4 dias. Batatas. Cada pessoa recebe metade. Batatas. Sumo abaixou seu corpo e cortou o saco no chão. Com certeza, o saco estava cheio de batatas. Ocasionalmente, havia algumas batatas que brotavam, mas não apodreciam. Sumo estava muito familiarizado com batatas. Quando plantou vegetais no meio de cultura pela primeira vez, Sumo pensou em plantar batatas, mas acabou desistindo da ideia. Quando ele estava na Terra, baseado no filme O Marciano, quase todo mundo sabia cultivar muita batata. Eles estavam cheios, deliciosos e as pessoas podiam sobreviver comendo-os. Portanto, na maioria dos cenários de sobrevivência, uma vez que havia comida insuficiente, a solução número 1 proposta foi: plante batatas. Em comparação com outras culturas que requerem cuidados constantes, as batatas são resistentes e o amido no interior pode fornecer muitas calorias e nutrientes. Eles seriam de fato as melhores culturas para crescer neste ambiente. Além disso,
Sua produção de alto rendimento de vários milhares de gatos por mu fez com que parecesse a fonte de alimento mais perfeita e maravilhosa. A razão pela qual Sumo desistiu de plantá-los foi direta e realista. Conservação de energia. O rendimento exagerado e o valor nutricional das batatas vinham da fertilidade da terra em que foram plantadas. Em terra estéril comum, as batatas cultivadas seriam pequenas e o rendimento seria baixo. Sem adubação adequada, a colheita também seria bastante reduzida. A história também nos ensinou que, se você cultivasse muitas batatas, bastaria uma doença e o jogo terminaria. Cozinhe-os. Cozinhe todas as batatas e faça uma refeição completa primeiro. Havia cerca de 1,5 saco de batatas no chão. Se fossem distribuídos para todos, basicamente todos poderiam pegar 2 ou mais. Embora algumas batatas tenham brotado e possam ter produzido solanina, neste ambiente, todos não pensariam 2 vezes depois de ouvir as palavras de Sumo. Grandes aplausos se ergueram do centro do acampamento, mas nem todos entraram em ação imediatamente. Em vez disso, o grupo de pessoas agradecidas se curvou antes de começar a cumprir seus deveres. Algumas pessoas procuraram uma panela e outras acenderam o fogo. Um grupo de pessoas foi em direção a um terreno inexplorado e recolheu punhados de neve levemente limpa. Cada refugiado que passava por Sumo tinha alegria estampada em seus rostos, regozijando-se com a perspectiva de uma grande refeição em breve. 2 batatas por pessoa. Então esta é a felicidade simples das pessoas comuns do mundo do juízo final? Olhando para essas pessoas, Sumo de repente entendeu por que, desde os tempos antigos até o presente na Terra, até mesmo várias catástrofes falharam em exterminar os seres humanos. Talvez eu seja uma pessoa decidida, mas eu não sou uma pessoa de sangue frio, pelo menos, ainda não. Sumo apenas ficou quieto no meio do acampamento. Vendo as pessoas ocupadas ao seu redor, Sumo considerou brevemente trazer todas essas pessoas de volta à base para viver em um pequeno acampamento. O ser humano está sempre sozinho. Mesmo que ele fosse acompanhado por Oreo, Big Spark e Little Spark, voltando à vida dentro de um círculo social depois de meio mês, um senso de coletivismo que antes havia desaparecido voltou. Foi uma sensação inexplicável. Olhando para os rostos sorridentes de seus companheiros humanos, Sumo não conseguia parar de sorrir. No entanto, minha base atual não resolveu seu problema alimentar de forma alguma e não tenho pessoas de confiança suficientes para administrar essas pessoas. Se eles se rebelarem, não terei como contra-atacar. Olhando silenciosamente para as regras do juízo final escritas em seu canal de mensagens privadas, o coração de Sumo, que havia acabado de se aquecer, gradualmente se acalmou. A raiva faz as pessoas perderem a cabeça. Excitação faz isso também. Até que o caráter e o estilo de fazer as coisas da parte contrária fossem confirmados, nenhum estranho poderia pisar a menos de 3 quilômetros do abrigo, exceto membros da família. Caso contrário, eles só poderiam ser o inimigo. Parado no canto, Sumo, em estado de contemplação, era como uma escultura e as palavras "não chegue perto" estavam gravadas em seu rosto. Claro, não haveria ninguém que viria incomodá-lo neste momento. A mãe do ninho saiu, auxiliada pelo grupo. O bebê em seus braços parecia sentir o frio lá fora e chorou. Todos os homens formaram um círculo espontaneamente, guardando-a no meio, e caminharam até o centro do acampamento. O cheiro do sal evaporando da água, das batatas redondas e da vigorosa lenha queimando abaixo despertou sua curiosidade. Em seu rosto moreno, seus olhos mortos lentamente recuperaram um traço de expressão neste momento. Quando ela viu Sumo parado no canto, um brilho de expectativa apareceu em seu rosto. A lenha ainda ardia e a água começava a ferver. As batatas balançavam para cima e para baixo como um barco pendurado na água. Todos os refugiados pareciam possuídos enquanto olhavam intensamente para o vapor branco que emergia da panela e as chamas bruxuleantes abaixo. Olhando para o bebê, e depois para os rostos ansiosos desses refugiados famintos de esperança, o olhar de Sumo finalmente parou sobre a panela que ainda não havia fervido.
Ele convocou os 200 mililitros restantes de água de energia psíquica e abriu a tampa, observando enquanto a água de energia psíquica se derramava lentamente na panela. Uma fragrância diferente da das batatas se espalhou e surpreendeu todos os refugiados. Ninguém poderia recusar o sabor da água de energia psíquica. Desde que fosse a primeira vez que o cheiravam, quase todos podiam sentir o desejo por esse cheiro dentro de seus genes. Observando Sumo tampar a panela, uma emoção complexa surgiu no rosto dessas pessoas. Eles estavam acostumados a ver o lado feio da natureza humana. Então, quando havia uma pessoa que era um pouco mais normal, aos olhos deles, ele era nada menos que um anjo. Esta seria a recompensa por me ajudar a coletar salitre. Sumo disse silenciosamente em seu coração. Enquanto se afastava do acampamento, ele disse em voz alta: volto mais tarde. Divida 4 dessas batatas para a mãe e o filho. Se alguém se atrever a roubá-lo, faça por sua conta e risco. Sumo estava acostumado com a comida que fazia no abrigo. Batatas não poderiam trazer a menor mudança no gosto e humor de Sumo. Todos assistiram com admiração enquanto Sumo seguiu o caminho que lhe havia vindo e então saiu pelo portão. Sua figura solitária gradualmente desapareceu. Ele é um bom homem. Alguém do grupo disse tal frase, e todos os outros assentiram e concordaram. No entanto, à medida que a fragrância no pote se tornava cada vez mais intensa, todos voltaram os olhos para trás e olharam com entusiasmo para dentro do pote. Oreu, você acha que eu deveria cuidar dessas pessoas? Obviamente, eu tenho a capacidade de fazer algo. Caminhando na neve, Oreu correu carinhosamente, esfregando a calça de Sumo com a cabeça. Ao ouvir as palavras de Sumo, Oreu ergueu a cabeça, os olhos cheios de curiosidade e perplexidade. Uau! Uau! Imediatamente, quando ela não conseguiu entender, ela mostrou um sorriso humano e endireitou o peito. Você quer dizer que eu sou ótimo? Vendo Oreu assentir repetidamente, Sumo riu, então balançou a cabeça novamente. Você está errado. Eu não sou bom. Se eu fosse bom, teria trazido todos de volta à terra. Parando os seus passos, Sumo virou a cabeça e olhou para o acampamento onde o fogo ainda queimava visivelmente atrás dele. Essa chama pode se tornar a chama da esperança, ou também pode se tornar o fogo do inferno que consome a todos. Depois de um momento, os olhos de Sumo tornaram-se gradualmente mais firmes. Ele caminhou todo o caminho de volta para onde Eatiger estava estacionado, acendeu uma fogueira e expulsou Eatiger. No caminho de volta ao acampamento, Sumo calculou o tempo e dirigiu devagar. O sol do meio-dia brilhava na janela do carro e Oreu descansava preguiçosamente no banco do passageiro, sorrindo de vez em quando com satisfação enquanto o terreno ondulava. Ao chegar à entrada do acampamento, Sumo buzinou e assustou todos os refugiados, que ainda comiam batatas lá dentro. Ao ver o tigre de terra, um traço de descrença apareceu primeiro nos rostos desses refugiados, antes de se transformar em alívio. Traga-me todo o salitre e os baús do tesouro. Sumo gritou enquanto descansava o braço na borda da janela do carro. Os refugiados, que ainda comiam, receberam o pedido e apressadamente colocaram as batatas quentes nas mãos e começaram a trabalhar. Os minérios de salitre foram movidos para a frente do carro e foram movidos para o espaço de armazenamento do Eatiger por Sumo. Os baús de tesouro obtidos ao matar os kobolds também foram armazenados no espaço de armazenamento do painel do jogo por Sumo. Depois que todas as coisas foram transferidas, Sumo balançou a cabeça sob a máscara quando os refugiados tentaram passar algumas batatas para ele. Shen Shen, venha aqui. O jovem se aproximou. Antes que Sumo pudesse falar, Shen Shen disse timidamente, Irmã Lulu, você está saindo agora. Sumo ficou em silêncio por um tempo, sem responder diretamente. Em vez disso, ele estendeu a mão e tocou a cabeça de Shen Shen, olhando levemente para frente. Lembre-se, caminhe por este caminho e continue para o oeste por 50 quilômetros. Há um abrigo para humanos lá. Pegue todos os suprimentos restantes e vá embora. Viva! Depois de falar, Sumo lentamente soltou os freios e o tigre de terra começou a avançar.
As correntes de neve deixaram enormes marcas de pneus no chão enquanto conduziam o carro gradualmente para frente. Ao ouvir o que Shen Shen transmitiu, todos os refugiados ficaram com os olhos cheios de admiração e esperança. Eles ficaram na porta e observaram o tigre de terra sair. Essas pessoas ficaram inexpressivas até que o tigre de terra desapareceu, não mais visível no final do horizonte. De repente, uma exclamação acordou a todos. Olha, o que é isso? Os outros seguiram a direção do dedo dessa pessoa, olhando com curiosidade. Parecia haver uma pilha de objetos coloridos no palheiro na entrada do acampamento. Todos se aproximaram rapidamente e, no palheiro, encontraram as jaquetas acolchoadas de algodão que Sumo havia coletado antes, que estavam manchadas de sangue e ainda não haviam sido limpas. Nas jaquetas acolchoadas de algodão, havia 2 pilhas de panquecas e um pedaço de papel foi colocado entre as panquecas. Todos olharam para Shen Shen. Shen Shen não era mais tímido e se aproximou rapidamente, pegando o papel entre as panquecas. Depois de um olhar, ele não conseguiu mais conter as lágrimas em seus olhos. Irmão Lu disse que ingressar no abrigo no oeste é um teste para nós. Se um dia ele achar que passamos no teste, podemos nos juntar a seu abrigo. Irmão Lu. Ele é uma boa pessoa. Zuoji. Mais uma vez, ninguém propôs e ninguém falou. Todos os refugiados se ajoelharam espontaneamente no chão na direção de onde o tigre de terra havia partido. Reverenciar. Os refugiados agradeceram a Sumo com suas reverências. Mi Post-Apocalíptico Shelter capítulo 127. Como um céu cheio de estrelas quando espalhado, o povo-leão e o cabo de guerra dos kobolds. Flocos de neve à deriva, o vento norte assobiando. Enquanto ele cantarolava uma melodia desafinada de Igenmei, com uma mão segurando a direção e mantendo uma velocidade de cerca de 20 jardas por segundo, Sumo dirigiu vagarosamente em direção ao sul, T/N, as praias Plum Blossoms de Feiuxing. Essa direção levou ao acampamento base do povo-leão. Com base nas palavras de Kento Moedo e Yin Xiong, o povo-leão já deveria ter encontrado os kobolds em batalha há algum tempo. Claro, a força atual dos kobolds era definitivamente uma existência de nível de bug nesta terra. Sumo ainda precisava ver por si mesmo como eram as interações desses 2 vizinhos antes do desastre acontecer. Ele abriu a janela e a leve brisa fria soprou naturalmente no carro. Sumo colocou a mão para fora do carro, sentindo a beleza do deserto. Depois de correr por dias, ele finalmente lidou com todos os problemas perto de seu abrigo, além dos kobolds e do povo-leão. Pelo menos ele não teria que se preocupar em trair seus companheiros de espécie a curto prazo. Quanto a Shen Shen e seu grupo indo em direção ao abrigo oeste, Sumo também não estava muito preocupado. Como trabalhadores, eles não tinham medo do trabalho duro e não reclamavam. Eles podiam suportar dificuldades e eram bons trabalhadores. Como combatentes, eles haviam acabado de passar pelas provações da guerra. Cada um deles tinha mais ou menos aceitado a crueldade do mundo apocalíptico e eram guerreiros que se posicionavam em combate a qualquer momento. Não importa de que ângulo se olhasse, essas pessoas eram os principais ativos de que um abrigo mais precisava. Mesmo um pequeno abrigo não rejeitaria a adição dessas pessoas. Quanto ao bilhete que ele deixou, foi a primeira vez que Sumo sentiu as coisas e testou a composição daquele abrigo no oeste. Quando esse desastre de neve terminasse, Sumo começaria a tentar entrar em contato com seus companheiros humanos. Quando chegasse a hora, ele saberia muito bem o nível de simpatia deste abrigo de Shen Shen e a condição de seu grupo. Se fossem amigáveis, todos ficariam bem e ilesos. Eles fariam acordos e formariam alianças. Se eles fossem hostis, Sumo olhou para o salitre no depósito do tigre de terra e apertou a buzina do carro, revelando um sorriso que revelava que tudo estava sob controle. O carro seguia devagar. Depois que o tigre de terra atravessou a terrível estrada íngreme que levava ao povo-leão, ele finalmente chegou às planícies. Em comparação com o local onde ficava o abrigo subterrâneo, essas planícies eram ainda mais nevadas e delicadas. A neve branca sem fim cobria a área até onde a vista alcançava.
Soltando o cinto de segurança, Sumo lentamente saiu do carro e olhou para longe. Uma neve oportuna promete uma boa colheita. Depois que esse tempo de neve acabar, esta terra não será mais tão estéril, e talvez eu possa tentar plantar fora também. Havia 5 vezes mais nitrogênio na neve do que na chuva. O nitrogênio pode fornecer proteínas às plantas e promover o crescimento das plantas. Se houvesse menos neve, haveria de fato risco de danos causados pelo gelo. Pelo contrário, uma grande quantidade de neve como essa poderia evitar a perda de calor e ajudar a manter a temperatura do solo. Sem métodos agrícolas modernos, como pesticidas, esterilização do solo e predadores naturais, a neve pesada era a forma mais viável de controle de pragas. Olhando para as planícies nevadas sem limites à sua frente, Oreu também pulou e rolou alegremente na neve. Ela perseguiu algo completamente inexistente à sua frente por um tempo, e então perseguiu e mordeu seu próprio rabo. Como ela não conseguia morder o próprio rabo, Sumo viu Oreu roer sua perna traseira como se estivesse gastando parte de sua energia. Sumo instantaneamente sentiu seu corpo relaxar. A estrada à frente era brilhante. Ah! Deserto. Eu vim. Eu vi. Eu conquistei. Ele soltou um rugido alto que sacudiu a neve de alguns dos arbustos e árvores próximos a ele. Nas planícies, os ecos desapareceram gradualmente na distância. Com a pressão reduzida, Sumo sentiu-se incomparavelmente relaxado quando pensou no grande número de núcleos no espaço de armazenamento, bem como nas perspectivas futuras do abrigo subterrâneo, como se seu coração estivesse se banhando em uma fonte termal. Felizmente, lidei com Kento Maeda e danifiquei os kobolds novamente antes do desastre. Quanto ao povo-leão, ele pescou seu telefone antigo. Depois de mudar para o sinal do povo-leão, os pontinhos do povo-leão eram como estrelas que cobriam o céu na tela do telefone, espalhadas por todo o deserto. Essas posições eram muito parecidas com guerra de guerrilha. Antes que a energia da bateria caísse completamente, Sumo rapidamente voltou ao sinal kobold. Os pequenos pontos que eram os kobolds estavam reunidos na área sudoeste, aparentemente perseguindo maniacamente um grupo de leões. Com base no tamanho dos pontos, esses kobolds perseguidores os excediam em pelo menos 500 pessoas, o que era extremamente assustador. Cheiro. O consumo da bateria do telefone foi de quase 2% por segundo. Antes que Sumo pudesse voltar para o povo-leão, um prompt de bateria fraca apareceu e a tela ficou preta. TSK, essa energia, essa bateria, chega. Quando eu abrir a árvore tecnológica, conectarei uma bateria de núcleo a você. Ele também não sabia do que esse velho dispositivo era feito. A bateria poderia ser removida à vontade dentro das ruínas, mas uma vez que ele saiu das ruínas, era quase como se a parte de trás fosse soldada, deixando-o sem jeito de abrir em tudo. Sumo convocou o espaço de armazenamento, colocou o telefone de volta e começou a dirigir o EATG novamente. As estradas nas planícies eram boas e tinham menos obstáculos que batiam no chassi. Sem muito esforço, o carro rapidamente já chegava a 4 ou 5 quilômetros do acampamento base do povo-leão. Se ele avançasse mais, deixaria grandes marcas de pneus na área ao redor do acampamento base do povo-leão e muito provavelmente se exporia. Dirigindo o carro para um terreno mais alto e depois de verificar os arredores mais algumas vezes, Sumo subiu ao topo do tigre da terra. Ficando firme, Sumo estendeu a mão em direção ao vazio. A luz brilhou e um par de binóculos apareceu em sua mão. Observar claramente a situação no acampamento base do povo-leão a esta distância, cerca de 4 quilômetros, era realmente um pouco difícil com binóculos que só tinham zoom de 5x. Depois de observar por um tempo e perceber que só conseguia ver vagamente vestígios de uma grande batalha lá dentro, além de não conseguir obter nenhuma outra notícia, Sumo começou a se concentrar e convocou o sistema. O painel de propriedades dos binóculos apareceu. Binóculos com zoom de 5x tipo lente. Descrição: refrata a luz que passa pela lente e a converge através de um pequeno orifício para formar a imagem, que é então transmitida através da lente de aumento.
Função: Zoom 5x. Primeira opção de atualização: atualize a estrutura do prisma, melhore a transmissão de luz e a qualidade da imagem, aumente o fator de zoom e aumente ligeiramente o tamanho dos binóculos. Pontos de sobrevivência necessários: 120, segunda opção de atualização: altere a estrutura dos binóculos. Adicione contrapeso, roda de foco, tripé, telêmetro e montagem equatorial. Aumenta consideravelmente a distância de observação. Pontos de sobrevivência necessários: 1980, comentário: seu poder em suas mãos não perderia para os binóculos de Yukikaze, N/T. Yukikaze é um personagem da coleção Kantai. Como esperado, coisas como binóculos têm estrutura simples. As opções de atualização são para torná-lo portátil ou para torná-lo maior, mais grosso e mais forte. Sumo roeu os dentes. Depois de analisar os prós e os contras das duas opções, Sumo se decidiu e selecionou mentalmente uma direção de atualização diferente. Desta vez, ele percebeu que aumentar o zoom de 5x para 10x exigia apenas a 35 pontos. Sem hesitar, Sumo confirmou a seleção, e uma luz verde brilhou e começou a modificar as lentes dos binóculos. O poderoso sistema poderia até criar coisas do nada, então essa pequena questão naturalmente não era difícil para ele. Alguns segundos depois, a luz verde se retraiu e Sumo pôde ver claramente 10x na escala, embora sua aparência externa não tivesse mudado. Desta vez, quando ele trouxe o binóculo de volta à frente de seus olhos, o zoom de 10x permitiu que ele visse pelo menos alguns detalhes, embora ele ainda não pudesse dizer que podia ver o acampamento base do povo leão com muita clareza. Depois de dar uma olhada no acampamento e observar os vários vestígios de batalha nas proximidades, Sumo ficou chocado. TSK, parece que os kobolds tinham muita raiva reprimida. O acampamento base do povo leão, que originalmente era uma vila, agora havia sido arrasado pelas bolas de fogo dos kobolds. Havia pedaços de madeira carbonizados que não haviam sido totalmente queimados em todos os lugares. As grandes torres que cercavam o acampamento também haviam desaparecido e todo o acampamento estava vazio. Parecia que tinha sido roubado por bandidos. Enquanto ele continuava a observar pacientemente as ruínas carbonizadas, ele viu alguns cadáveres mutilados de leões, espalhados entre a desolação. A aldeia tinha sido originalmente um pedaço de terra marrom acinzentada, mas agora estava tingida de vermelho escuro. Foi muito assustador. Quanto à coisa mais importante do clã, que era o abrigo central do povo leão, já havia se transformado em um grande fosso. Mesmo que ele não caminhasse pessoalmente até a frente deste fosso, Sumo podia imaginar as dezenas de magos kobolds de pé diante dele e bombardeando o interior. Esses grandes bastardos. Os kobolds parecem ter enlouquecido. Ainda assim, é verdade que tal perda só pode ser recuperada por meio de uma guerra violenta. Com a pólvora desenvolvida pelo velho cachorro Kento Maeda, a força dos kobolds dominou completamente o povo leão, que também era de raça alienígena, e quebrou completamente o equilíbrio. Depois de observar por um tempo e certificar-se de que todos os vestígios da batalha, bem como as pegadas confusas no chão, foram registradas em seu diário, Sumo arrumou seus binóculos e pulou do telhado do tigre de terra. Os kobolds queriam lutar contra o povo leão? Então deixe-os lutar. Afinal, com base nas informações exibidas no scanner de mapa do telefone antigo agora, a formação atual do povo leão não era algo que os kobolds pudessem fazer. Depois de se espalhar, as habilidades de combate de um leão individual esmagariam completamente um kobold. Eles estavam em desvantagem apenas quando se tratava de batalhas em grupo. Isso significava que esta batalha entre os kobolds e o povo leão estava destinada a ser prolongada. Quando esse desastre acabar, encontrarei uma oportunidade de acabar com essas feras alienígenas, mas por enquanto, hora de ir para casa e dormir. Dando tapinhas no teto do carro, Sumo fez uma expressão entusiasmada. Oreu, que ainda estava rolando na neve ao lado dele, levantou-se rapidamente, se preparou e então pulou nos braços de Sumo. Acariciando o carinhoso Oreu,
Sumo se virou e entrou no carro. Quando o motor do iate Ger começou a rugir, uma explosão de fumaça preta saiu e suas rodas começaram a rolar constantemente. Um momento depois, quando uma brisa soprou, os vestígios no chão não podiam mais ser vistos com clareza. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 128. O homem que está no topo da cadeia alimentar do pântano. Clunk, clunk. No caminho para casa, mesmo ouvindo o som constante do cascalho arranhando o chassi, Sumo não se incomodou nem um pouco. Pelo contrário, ele estava gostando. Especialmente quando o tigre de terra desviou instável e ouviu os latidos alegres de Oreo, Sumo ficou ainda mais feliz. Desta vez, depois de levar o Eatger de volta, ele realmente não planejava sair novamente no curto prazo. Sem os inimigos que estavam atrás de suas costas nos últimos dias, a área em um raio de algumas dezenas de quilômetros foi completamente limpa e estava muito segura. Também não havia assuntos urgentes para tratar. Esse tipo de tempo duramente conquistado para o desenvolvimento foi precisamente o melhor momento para fortalecer sua base e nutrir sua força. Ele não estaria ocupado saindo por um longo tempo. Quanto ao tigre de terra que ele dirigia, Sumo tinha suas próprias ideias para modificá-lo. O nível de conforto definitivamente tinha que ser melhorado. A viagem foi muito esburacada e o carro também estava vazio. O banco do passageiro da frente ainda era uma placa de ferro. Quanto a elevar o chassi, instalar feixes resistentes a colisões e colocar luzes estroboscópicas e até mesmo adicionar algumas opções de armas. Essas modificações podem ser feitas lentamente com o tempo. Ainda assim, essas atualizações teriam que ser implementadas no futuro somente após o planejamento e desenvolvimento da base terem sido feitos adequadamente. Oreo, este seu dono está de bom humor agora, então posso concordar com um pequeno pedido e ajudá-lo a atualizar algo que você deseja. O que você quer? Enquanto dirigia, Sumo se divertia, apesar do ambiente, conversando com Oreo, que estava sentado em silêncio ao lado dele. Infelizmente, embora Oreo pudesse entender a linguagem humana, pudesse interagir com centenas de feras e fosse uma tradutora natural, não havia como evitar. Ela não conseguia falar palavras humanas. Au, au, au. Ouvindo os latidos excitados de Oreo, Sumo ficou impotente sem palavras. Com uma mão segurando o volante, ele deu um tapinha na cabeça de Oreo com a outra. Como ele não entendia a linguagem animal, Sumo só podia adivinhar. Atualizar sua tigela de comida. Uau! Oreo balançou a cabeça. Então, dá-lhe um banquete ou algo delicioso. Uau! Oreo continuou balançando a cabeça. Ok, eu entendi. Vou voltar e arrumar uma cama pequena para você dormir à noite. Uau! Desta vez, Oreo finalmente ficou satisfeito. Sua grande cabeça de cachorro balançou tão rapidamente que parecia um tambor, e seu rosto estava cheio de alegria. Então você, seu pequeno, quer seu próprio canil de segurança também. Parece que fui negligente. Tendo adivinhando os pensamentos de Oreo, Sumo ficou um pouco feliz e também muito emocionado ao mesmo tempo. Dia após dia, Oreo deitava no chão de pedra gelado à noite e, com o tempo, Sumo se esqueceu de arrumar um canil para ela. À medida que o tempo passava e o tempo esfriava, o chão de pedra naturalmente não era mais tão confortável para se deitar. Tudo bem. Farei um para você, Big Spark e Little Spark quando chegarmos em casa. Todos diziam que o primeiro carro de desempenho de um jovem era um Liandong 1T/N, um carro alugado. Agora, no entanto, vendo que o abrigo do mar profundo estava se aproximando cada vez mais, Sumo queria se levantar e pisar fundo no acelerador do tigre de terra. À medida que a sensação de segurança e a sensação de chegar em casa se instalam, as sensações alegres até fizeram Sumo querer gritar e berrar. Pressionando a buzina ao longo do caminho e ouvindo seu zumbido áspero, Sumo realmente sentiu que era incomparavelmente querido. Assim como um condutor daria um longo anel para expressar seus cumprimentos ao ver pessoas comuns acenando ao lado dos trilhos do trem. Mar profundo. Voltei. Dirigindo o carro até a entrada do porão no primeiro andar, Sumo rapidamente correu para o segundo andar, puxou o guincho e começou a girar o mecanismo.
Apesar da porta começou a se abrir. Quando tudo foi puxado para cima, ele deu um leve puxão e o guincho se encaixou com um clique. O poço de petróleo bombeado a motor ainda funcionava diligentemente, emitindo ruídos estrondosos. Mesmo que ninguém estivesse por perto para monitorá-lo, ainda estava produzindo constantemente os dois itens que Suma escolheu. Como não era coletado há 2 dias, as reservas de diesel e tolueno no poço de bombeamento foram reabastecidas novamente. O diesel atingiu 135 ele com os 23 ele adicionais que não haviam sido trazidos da última vez. O tolueno também se encheu do nada, para cerca de 6 quilogramas, uma quantidade considerável. Ele tocou a casca externa do poço de óleo bombeado a motor que parecia ser de um cenário de ficção científica e olhou para o diesel no espaço de armazenamento. Sumo não estava temporariamente muito preocupado com os problemas de energia que poderiam surgir. Carvão e petróleo, essas duas coisas eram as fontes de energia mais acessíveis e convenientes da Terra. Isso foi ainda mais para os humanos no deserto. Com o superóleo bombeado a motor de ficção científica bem equipado com tecnologia modular, desde que configurado, vários derivados de petróleo poderiam ser produzidos continuamente sem a necessidade de outras árvores tecnológicas correspondentes. Com uma excelente máquina como esta, qualquer abrigo que obtivesse poderia se desenvolver explosivamente em um curto período de tempo, não importando qual abrigo fosse. No entanto, Suma ainda usava diesel e tolueno quando se tratava do atual abrigo subterrâneo. O primeiro fornecia energia e poder, e o segundo criava explosivos. O motor a diesel é definitivamente a melhor escolha no momento, mas como o abrigo tem a capacidade de controlar o vento, se realmente não houver restrições e limites, posso pensar em fazer um gerador eólico simples. Ele também não sabia exatamente onde Wang Biao e seu grupo adquiriram um gerador de energia de 300 kW. Foi uma sorte que o espaço de armazenamento na época ainda não tivesse sido muito reduzido. Caso contrário, itens grandes como esse definitivamente não teriam sido carregados com eles, e eles provavelmente teriam encontrado um lugar para escondê-los. Pela eficiência do motor diesel atual, dá para abastecer a base. Mesmo que outro ar-condicionado aparecesse, ainda haveria energia de sobra. Não é que Sumo não quisesse atualizar o gerador para que se tornasse mais conveniente e utilizável, mas não havia essa necessidade no momento. Mesmo que o poço de petróleo produzisse outros produtos, sem que os abrigos negociassem e trocassem recursos, ele não seria usado com eficiência suficiente. O diesel era bom. Com base nos cálculos aproximados de Sumo, ele tinha uma classificação de combustível de pelo menos 35. Quanto a algo que tinha uma classificação de combustível superior a 50, como não havia laboratórios nos quais pudessem ser testados por enquanto, ele não sabia exatamente o que limites do poço de petróleo eram. Depois que eu for para casa desta vez e atualizar o abrigo subterrâneo, vou levá-lo para lá imediatamente. Depois de acariciar o poço de óleo, Sumo desceu as escadas e chegou à porta do porão no primeiro andar. Ele abriu a porta da garagem. Iniciando a atingir, ele habilmente deu ré para a garagem. Quando parou no centro, Sumo puxou a porta da garagem e voltou para o segundo andar. Não importa o quão bom fosse o abrigo do mar profundo, ainda era o abrigo de Magou. Depois de fechar a porta do segundo andar e colocar o guincho de volta no lugar para trancá-la, Suma deslizou pela encosta nevada em um piscar de olhos. Ligando o booster elétrico em suas botas e dando passos largos, Sumo correu animadamente em direção ao abrigo subterrâneo. Quando Oreu, que estava atrás dele na colina, viu Sumo fugir secretamente, ela latiu 2 vezes e correu atrás dele. Um homem e um cachorro correram pelas planícies sem se importar com o mundo. Graças ao aumento gradual de seu poder, juntamente com a grande capacidade dos humanos de se adaptarem a ambientes estranhos, antes de um novo desastre atingir o deserto, Sumo já havia se tornado o senhor no topo da cadeia alimentar deste pequeno pântano. Enquanto Sumo corria, ele ficou sem fôlego e simplesmente abaixou sua máscara, respirando profundamente o ar ligeiramente gelado.
Mesmo com a armadura cobrindo seu corpo e pérolas de suor encharcando suas roupas, Sumo não percebeu. A princípio, Oreu o perseguia por trás, mas, depois de correr metade da distância até o abrigo, tornou-se Sumo quem o perseguia por trás. Com uma perseguição empolgante, a viagem de poucos quilômetros de volta para casa tornou-se curta e alegre. Em menos de 10 minutos, Sumo havia retornado à entrada familiar do abrigo subterrâneo. Legal. Depois de patrulhar os arredores uma vez para se certificar de que não havia vestígios de nenhuma atividade de criatura nas proximidades, ele abriu a porta principal e moveu Oreu para dentro. Sacudindo a neve, Sumo entrou arrogantemente. A porta foi então fechada. A luz desapareceu e o corredor ficou totalmente escuro novamente. No entanto, com a escuridão também veio o número +1 de segurança verde que ficava flutuando sobre a cabeça de Sumo. Então Oreu empurrou a entrada e acendeu as luzes. O brilho brilhou por dentro. Sumo começou a tirar a armadura ensanguentada que usava, bem como o uniforme de combate, que estava manchado de sangue a ponto de ficar irreconhecível. Se ele quisesse usar esses dois itens novamente, primeiro teria que esfregá-los bem com água. Ele jogou a armadura no depósito e colocou o uniforme de combate na porta. Sem a restrição e o peso das duas camadas externas, Sumo sentiu como se estivesse flutuando em gravidade reduzida enquanto caminhava. Tirando o moletom e a calça, Sumo falou provocativamente para o ar. Vento, venha fazer uma massagem no seu mestre Sumo. Ai, se o vento aqui pudesse ser um pouco mais rápido, isso seria bom. Depois que ele disse isso, a velocidade do vento começou a aumentar e rapidamente secou a umidade das roupas. Não muito tempo depois, nenhum traço de umidade foi deixado. Vestindo suas roupas, Sumo, que estava com tanta fome que seu estômago roncou, correu apressadamente para o depósito de suprimentos e pegou um pouco de comida, começando a preparar a refeição de hoje à noite. A maior parte da comida na base era crua. Muito poucos eram produtos semi-acabados. Tirando uma caixa de leite, Sumo engoliu enquanto lamentava. Suspiro, eu deveria ter deixado algumas panquecas sem fermento para mim. Não pensei que meu cérebro ficaria tão sobrecarregado a ponto de deixar todas as peças para trás. Batendo na cabeça, embora Sumo estivesse reclamando, ele não conseguiu impedir que um sorriso feliz se estendesse por seu rosto. Com os suprimentos na base, ele só precisou gastar um pouco de tempo para produzir alguns woks cheios daquelas panquecas. Foram os minérios de salitre e os baús de tesouro obtidos dos kobolds que foram os maiores ganhos desta viagem. Com mais de 50 kobolds mortos, ele obteve uma colheita agradável de cerca de 4 baús de tesouro de bronze, 6 baús de ferro e 11 baús de madeira. Como já havia núcleos suficientes para expandir o tamanho do abrigo subterrâneo, Sumo não planejava mais manter esses baús de tesouro. Esses objetos mortos não se tornariam mais valiosos se ele os deixasse sozinhos. Abri-los e transformá-los em poder produtivo e de combate fosse seu melhor uso. Com o pensamento, o espaço de armazenamento escuro como breu foi aberto automaticamente. Os pensamentos de Sumo se transformaram em uma grande mão invisível que pescou todos os baús de tesouro que ele obteve na batalha anterior, e ele começou o emocionante processo de abrir baús de tesouro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.